Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Obviamente você sabe que este é o melhor podcast sobre nada. Meu nome é Felipe Machado e hoje eu me lembrei de uma história que marcou muito um pedaço da minha infância ali, na pré-adolescência, para ser mais exato. E deixa eu contar para vocês assim, hoje em dia eu tô retomando um certo peso, mas até os meus 10 anos eu sempre fui um guri gordinho, assim, sempre um guri gordo, o legítimo guri de apartamento. Passava mais vendo desenho na televisão, jogando videogame. Eu tinha o meu Phantom System, que era um videogame da Gradiente, que era compatível com o famoso Nintendinho, né, de 8 bits. Passava no apartamento, tinha alguns amiguinhos ali da creche, da escola, alguns amigos de prédio. Sabe como é que é? A gente acaba não praticando muito essa questão da motricidade, a gente acaba não brincando na rua, assim. Eu acho que a gente não tinha um espaço muito bacana. Hoje em dia eu vejo que a maioria dos novos condomínios, nos novos prédios aí que estão se cada vez mais, né, o setor imobiliário criando espaços de lazer nos prédios, né? Antigamente não tinha muita conversa, era box para garagem ali, um patiozinho com um jardinzinho na frente para decorar o prédio e deu, cada um com seu espaço dentro do seu apartamento. E se virem como puderem, né? Até era curioso que os apartamentos antigos, na minha opinião, eram imóveis mais interessantes. Na década de 70, 80, 90, eu sou de 83, né? Apartamentos eram espaçosos, as salas eram grandes, a cozinha era espaçosa, os quartos eram médio assim para espaçoso, tinha uma área de serviço específica, tinha um banheiro extra porque ele ficava logo ao lado do quarto da empregada, que era uma coisa cultural antigamente, né? O quartinho da empregada. Eu acho que eu me encaixava ali na classe média padrão assim, brasileiro dos anos 80, 90. E por muito tempo a gente teve empregado na nossa casa. Hoje em dia é uma coisa que não é muito comum, né? Eu acho que o mais comum é até a faxina. Acho que isso ficou uma coisa talvez mais restrita a famílias agora, que, sei lá, talvez sejam de classe média alta, rica, não sei. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha empregado hoje em dia que resida em sua casa. E nós não, elas ficavam a semana toda, moravam na nossa casa, as empregadas que a gente teve, e dormiam lá e tal, tinha um quarto delas, inclusive com um banheiro exclusivo para elas e tal. Enfim, na questão, mas enfim, o que importa é que na questão do espaço, os apartamentos antigamente eram muito mais bacanas, assim, eu achava. Hoje é tudo muito pequeno, eles fazem o teu apartamento ser uma coisa minúscula, de 50 e poucos metros quadrados, e aí eles te vendem o projeto como tendo o espaço, sei lá, de academia, um lugar para tomar um chimarrão, no caso nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? O espaço fitness, que é para te fazer um exercício ali, tem uma academiazinha, tem o espaço kids para as crianças brincar, tem alguns condomínios que inclusive tem uma espécie de uma salinha de cinema com algumas poltronas e um telão, enfim, projetor, né? Alguns condomínios têm piscina, então eles tentam te encher os olhos na hora da venda com as áreas comuns, mas no fim teu espaço interno acaba sendo minúsculo. Antigamente a gente não tinha os espaços de lazer, quase nada, e os apartamentos eram enormes, mas enfim, o mercado deu um jeito de ganhar o mesmo dinheiro ou mais com menos espaço, menos terra, né? A população está crescendo. Mas enfim, me alonguei um pouco, mas eu era um guri gordinho, tá? Morava em apartamento, aquela coisa, só videogame, TV, né? Eu olhava desenho de manhã, de tarde, sei lá quando, Chaves e Chapolin, aquela coisa toda. E tinha os amigos do condomínio, que de vez em quando eu descia, brincava e tal. Sempre tive medo de altura, de coisas assim meio que radicais demais. Nunca gostei de função com artes marciais. Então, quando eu era pequeno, entrei na aula de judô e desisti, porque não curti o lance de ficar fazendo muito exercício, até porque eu era gordinho e me cansava fácil. E não gostava de função de
Eu fui uma daquelas crianças que nunca gostava muito de brincar de lutinha, porque eu sempre acabava me ferrando. Tomava um soco na boca sem querer, batia com a cabeça no chão, sempre acontecia alguma coisa comigo. É uma coisa que é praticamente como a lei da gravidade. O gordo sempre se ferra, né? O gordo sempre acaba se ferrando. E eu não gostava muito dessas funções aí. E então as minhas brincadeiras eram uma coisa mais pacífica. Eu gostava de brincar com os bonequinhos, né? Os super-heróis, comandos em ação, Super-Homem, bonequinho do Rambo que tinha na época, os Thundercats e por aí vai. Ali, a partir do momento que a gente se mudou do apartamento e foi morar para uma casa na zona sul de Porto Alegre, a gente foi para um bairro que tinha as ruas não eram todas planas, tinha muitas lombas. O próprio terreno onde a gente foi morar era uma subida. Eu passei fiz outras amizades, né, com os vizinhos do lugar onde eu tinha ido morar, com o incentivo do meu avô, que fez eu juntar meus amigos para jogar bola numa praça que tinha próximo. Criei o hábito de jogar futebol, brincava com os meus amigos ali, que eu fiz, os novos amigos que eu acabei fazendo, onde fui morar, aquela coisa de pega-pega, de esconder. Onde a gente morava tinha muita área verde, então aquelas brincadeiras saudáveis, pelo menos no meu tempo, de pegar um facão, botar dentro de uma mochila um salgadinho, uma bolachinha, uma garrafa de 2 litros com água e botava na mochila e a gente inventava que ia explorar o mato, que era a área verde que tinha próximo às nossas casas. Então a gente subia morro e explorava mato mesmo, andava pelo meio do mato, procurava árvore que tivesse fruta para comer, chegava nos picos mais altos dos morros que tinham ali para olhar a vista da Zona Sul e tal. Enfim, tudo muito saudável, assim. E aí, aquela questão, foi fazendo mais exercício físico, veio a fase do crescimento, emagreci pra caramba. Minha mãe achou que eu estava até com anemia, porque tem um caso de história de anemia na minha família. Infelizmente, eu perdi uma tia com 33 anos, né? Eu era muito pequeno, tenho poucas lembranças dela, eu perdi ela com anemia. E a minha mãe também, aquela coisa, né? Já fica ressabiada e me fez um exame de sangue, bateria de exame para descobrir se eu estava com algum problema e tal, mas era fase de crescimento e deu uma emagrecida boa. Mas antes de chegar na fase do crescimento, como eu era o gordinho, a gente sabe que na escola, né, os meninos ali na parte da educação física, do recreio, sempre quando tem um futebol, o gordo é o último a ser escolhido. O ruim é o último a ser escolhido. O desajeitado, desengonçado, aquele que usa óculos fundo de garrafa, sei lá. Eu fazia mais ou menos parte dessa turma aí. Eu não usava óculos fundo de garrafa, eu não era... Talvez eu fosse desengonçado, até porque eu não tinha muito manejo com atividades físicas até então. Então, mais ou menos da segunda, terceira série até, sei lá, acho que praticamente o ensino fundamental todo, eu era um dos últimos a ser escolhido. O cara muito alto, geralmente botavam para ser zagueiro ou para ser goleiro. O ruim, né, o que não jogava nada, ou o gordo, enfim, que também normalmente também não jogava nada, acabava sendo goleiro também. Então eu acabei por força do destino jogando muitas vezes de goleiro, porque eu queria participar, eu queria jogar, e se eu não fosse jogar no gol, os meus colegas não deixavam eu jogar junto. A condição era essa. Então era uma forma de tu estar ali participando, né? Daqui a pouco um se machucava, pedia para ir pro gol, aí tu ficava ali meio que feliz de poder jogar um pouco na linha, mesmo que eles te obrigassem a ficar na zaga, porque tu era ruim, não sabia driblar, chutar em gol e sei lá o quê. Mas no final das contas, ficando de zagueiro, acho que a gente acabava atrapalhando mais o goleiro do que qualquer outra coisa. E para mim marcou também muito uma passagem que a professora de educação física um dia falou. O que é verdade, e que eu uso isso para essa espécie, mais ou menos essa linha de filosofia para várias outras coisas na vida. Ela dizia assim, vocês não querem convidar o fulano, Beltrano, Cicrano, porque vocês dizem que ele é ruim. Só que se ele nunca jogar, ele nunca vai evoluir, ele nunca vai praticar, ele nunca vai melhorar, ele vai continuar sendo ruim. Então vocês têm que incentivar, vocês têm que convidar ele para jogar. Claro, ela não estava falando especificamente de mim, até porque eu também tinha, acho que mais uma meia dúzia de colegas que eram assim, né? Eu normalmente, na época que ser nerd, ser geek, nem se usava essa expressão no Brasil, mas era nerd, CDF também, né? Que hoje em dia acho que ninguém usa essa expressão. Na época que ser nerd era uma coisa que o pessoal não tinha orgulho como tem hoje, por causa da cultura geek, nerd, cultura pop, tudo que tem hoje em dia, que foi a redenção pro pessoal que sempre foi nerd. Naquela época, eu fazia parte desse pessoal. Eu era o cara que gostava de desenhar, eu tentava desenhar gibis, eu queria criar os meus gibis. Eu
Eu gostava de ver seriados japoneses, assim, os tokusatsus da vida e tal. Gostava de ver desenho, gostava de jogar muito videogame. E eu não era um cara muito proativo na questão de exercícios e atividades físicas, esportes, enfim. E eu andava com essa galera. Então eu era o cara que era meio gordinho, porque eu estava naquela fase de transição ali, quando eu estava na quinta série, sexta série. Aí eu tinha um amigo que era o gordo, eu tinha um amigo que andava, sei lá, meio corcunda, assim, usava óculos e era uma figurinha até na época meio estranha, coitado. Na verdade, todos nós éramos, né? Talvez eu era o único que fosse um pouquinho mais neutro de todos. E aí tu tinha o gordo, tu tinha o nanico, que era feio, tipo, feio mesmo, né? Tipo, o nanico baixinho, assim, que tinha aquele bigodinho, assim, que a gente faz uma zoeira aqui no Rio Grande do Sul, né? De dizer que o cara passou merda de galinha, né? A titica. Passou merda de galinha ali onde é o bigode pra ver se cresce. Ele tinha umas penugens, aquele buço, sabe? Ele era nanico, o pessoal chamava ele de rato. Aí tinha o Guilherme, que era o gordinho da turma, e era desengonçado, assim, desajeitado. Tinha o meu grande amigo Hermes, que eu ainda falo com ele até hoje, né? Ainda que por internet, mas a gente se fala. Ele era mais nerdão, assim, gostava de coisa de tecnologia, o clássico, assim, usava óculos, sabe? Aquela armação preta, assim, bem espessa, assim. E não chegava a ser fundo de garrafa, mas, enfim, usava óculos e tal. E era totalmente desajeitado para jogar bola, gostava de desenhar que nem eu. A gente falava de videogame direto, levava as revistas sobre na época tinha Super Game Power, Ação Games e tal. E, enfim, falava de desenho, falava de super-herói, falava de um monte de coisa. Então eu era dessa galera aí. E aí, tipo, tu acaba andando mais com esse pessoal que é o excluído da turma. E aí eu me lembro que a professora disse, vocês têm que deixar os amigos de vocês, os colegas de vocês jogarem, senão eles nunca vão jogar bem, porque eles não vão jogar. Então você tem que dar oportunidade para lá. Fez um discurso bacana e funcionou. A gente começou a ser convidado para jogar bola com mais frequência. Os colegas entenderam isso aí, de certa forma, né? Mas assim, começaram a nos botar para jogar de zagueiro, fica aí, ajuda e tal. E eu no gol. E aí, nessa época aí, foi quando eu me mudei para a Zona Sul, eu comecei a jogar bola com os meus vizinhos mais seguido. Eu comecei, de fato, a jogar melhor futebol e parei de jogar no gol, e entre os meus amigos, perto de onde eu morava, eu me sentia mais seguro para tentar jogar na linha, tentar fazer gol, sem ser zagueiro. Comecei a me sentir cada vez mais seguro e tal. No meu bairro, eu já jogava bola, já estava jogando relativamente bem até, porque perto do que eu jogava antes, comecei a ter mais coordenação motora, fui evoluindo. E aí na escola eu fui querendo me meter a jogar na zaga, não queria jogar no gol, depois eu vou dizer que eu queria jogar no ataque, os caras começavam a me vetar, e chamavam a gente ruim, aquela coisa, deixavam de jogar, mas aquele negócio para não dar uma crise de consciência, eu acho, né? Era um descargo de consciência. E aí eu fui me arriscando, até que eu comecei a fazer gol na escola, e os caras começaram a ficar, fulano, tu tomou o gol do Felipe, mas tu é muito ruim, como é que tu conseguiu tomar gol do Felipe? Só que para eles eu era o mesmo ruim, mas fora da escola eu já vinha tentando, jogando bola seguido, jogando sempre na linha, já tinha largado de ser goleiro há muito tempo, e aí eu fui melhorando. Na minha escola tinha um ciclo, assim, como a gurizada era sempre... No Brasil é assim, a maioria esmagadora é viciada em futebol. Começava assim, né? Era separado por bimestres, hoje em dia é trimestre, né? E aí cada bimestre era um esporte coletivo. E o futebol, obviamente, era o final do ano, né? Porque todo mundo queria futebol primeiro. Então a professora já fazia de propósito, jogava lá pro fim do ano, pro último bimestre. Primeiro bimestre, handball. Jogava handball, que era o menos atraente para todo mundo. Então ninguém curtia muito, né? O segundo pessoal sempre gostou no Brasil, na maioria, é vôlei, né? Então, só que vôlei era o penúltimo também. Então ela começava com handball, depois passava para basquete, terceiro lugar ela começava a trabalhar vôlei e em último futebol. Aí passava os fundamentos, a teoria, como é que foi criado o esporte, como é que eram as regras, papapá. E aí, depois de um bom tempo de teórica e atividade de resistência, correr, né, treinar, depois que pro final, assim, do bimestre, se começavam a fazer time de um contra o outro, e sempre tem a turma que faz o time A e o time B da sala. O time A é o pessoal que joga bem, e o time B, onde eu estava, é o pessoal dos ruins, a sobra. Então era assim, era um clássico, assim, era o A contra o B com orgulho ferido, querendo ganhar a todo custo do time A para ir a desforra, né? Para se vingar de ser sempre excluído na hora da educação física, do recreio, que mandavam a gente jogar no gol, mandavam jogar na zaga, e a gente
sempre escanteado. Então, tipo, agora é a hora, vamos ganhar dos caras. E a gente ia lá e perdia de novo. Então, sempre era assim, normalmente. Então, era assim, sistematicamente isso acontecia, né? Handball, basquete, vôlei, futebol. E isso eu fiquei nessa escola da Zona Sul desde a 4ª série e fiquei ali até a 7ª. Então, a 4ª, 5ª, 6ª série, 7ª série, sempre era a mesma coisa, futebol lá no final, e assim. E todo bimestre tinha um torneio daquele esporte. Então, eram quatro quintas séries, né? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 5-1 estavam os alunos de melhor retrospecto no boletim, né? Eu era um bom aluno. 52 também eram bons, já caindo um pouco. 53 já eram umas turmas problemáticas, com notas ali, fazendo o suficiente para passar. E a 54 eram os repetentes, os alunos mais fracos, os mais bagunceiros. Tipo, né? A 13 e a 4 eram, vamos dizer assim, as piores turmas, né? E a 1 e a 2 eram as melhores. E eu sempre estive da numeração de 1 a 4, né? A 5ª série era 51, 52, 53, 54. 6ª série, 61, 62, 63, 64. E assim indo até a 8ª série. E eu sempre fui da 1. Então os torneios tinham a turma 1, a 2, a 3 e a 4, né? Ou seja, era um torneio entre as 5ª séries. E dentro das 5ª séries sempre saíam 2 times, o A e o B. Então eu sempre jogava no B, naturalmente. Então teve um momento que para mim, foi uma das coisas que me marcou bastante, foi quando teve um torneio de basquete. Uma coisa que era engraçada é que quando era o bimestre de estudar basquete e aí começar a jogar basquete, os meus colegas que jogavam bem futebol, aí no basquete eles lembravam de me convidar para o time e tal, porque eu era alto. Então, em teoria, eu seria o cara que conseguiria pegar a bola mais no alto, teria mais chance de fazer a cesta no jogo e provavelmente poderia ser bom nisso. Mas eu era ruim tanto quanto nos outros esportes. Mas eu também acabava tendo o A contra o B, porque era panelinha, né? A famosa panela, né? Então, o time A da sala contra nós, o time B. E num certo período da minha vida escolar, as coisas começaram a ficar a nosso favor. O vento começou a soprar a nosso favor. E começou nesse torneio de basquete. No torneio de basquete, eles cruzavam, então, o time B da 51 jogava contra o time A da 54, o time B da 53, fazia tudo cruzado, assim, né? E era bem interessante. E a gente foi jogar. E naturalmente, né? Só que no de basquete não, o de basquete era um time só, por turma. Não tinha 2 times, né? E eu me lembro que naturalmente eu era reserva e a gente foi jogar contra o time dos repetentes lá, que devia ser a 54 ou a 64, não me lembro que ano eu tava. Eu sei que jogou contra o time dos repetentes, que a maioria era assim, era quase 1,80 m, assim. E isso para efeitos de 6ª série, 7ª série, era muita coisa. Era engraçado. E a gente foi jogar contra os caras e a gente tava tomando uma lavada. E eram vários professores de educação física na escola, uma escola grande. Então, cada professor de educação física ficou de técnico de 1 ou 2 turmas, mais ou menos. E a minha professora, na época, a professora Leisa, né? A última vez que eu passei por lá e até perguntei sobre quem estava frequentando lá, acho que até uma época eu ainda votava lá, era minha sessão eleitoral, minha zona eleitoral, eu encontrei e fiquei sabendo que ela era diretora da escola. Eu me lembro que ela disse assim: os guris não estão conseguindo e tal, e a gente perdendo de lavada no basquete e tal. Os caras chegavam ao ápice, assim, de segurar a bola de basquete com a mão, assim, bem alto, esticar o braço, sem jogar, sem passar a bola pra ninguém, sem correr, ficar parado. E o nosso time, os nanicos, tudo pulando em volta, tentando pegar a bola, era uma cena ridícula. E o pessoal dando risada na arquibancada. E aí eu me levantei, como se fosse uma cena de filme, assim, de sessão da tarde, e falei pra minha professora assim: professora, deixa eu entrar, eu preciso ajudar meus colegas. E eu sabia que eu não ia salvar o jogo, mas eu pensei, eu quero jogar isso aí, né? Porque pelo menos eu sou alto, eu vou fazer alguma coisa. E a gente estava perdendo de muitas cestas a 0, muitos pontos a 0, e eu entrei. E eu me lembro que acho que no segundo ou terceiro lance que eu recebi a bola, passando um pouco da metade da quadra, eu tentei encontrar alguém para fazer o passe, e todo mundo estava marcado por alguém que era mais alto, e eu pensei assim, eu não tenho alternativa. E eu fiz um lançamento e fiz uma cesta de 3 pontos.
Cara, aquilo foi incrível para mim, e o ginásio levantou quando eu fiz aqueles 3 pontos de longe, porque acho que rola meio que um sentimento de solidariedade quando tu vê que tem um time muito mais fraco que o outro, e a galera começa a torcer porque tá perdendo de lavado. E quando eu fiz aqueles 3 pontos, cara, aquilo me inflamou de tal forma que eu senti que naquele momento eu era a liderança daquele time. E a partir daquela sexta, todo o time começava a me procurar para eu tentar fazer um novo lançamento, para fazer um outro ponto. E, enfim, né, trocou o tempo do jogo e de repente, quando virou a quadra, né, o outro time se confundiu e pensou que atacava pro mesmo lado, acabou fazendo uma cesta contra, nunca tinha visto disso, já tinha visto gol contra, mas cesta contra não. Então a gente passou a ter 5 pontos, né? Acho que é 2 pontos ali no garrafão, então, acho que ou foi 1 ponto, porque foi bem, tipo, uma enterrada de cesta, não me lembro. Eu sei que a gente foi para 4 pontos ou 5 pelo menos. E aí, o que vocês acham, assim? Né? Provavelmente você que tá me ouvindo vai pensar assim, o cara foi o dia do Felipe, né? O cara foi lá e liderou uma reação e foi o melhor dia da vida dele. Não, cara, a gente perdeu, tomou uma lavada, né? A gente tomou muitas cestas depois do ponto que eu fiz, mas a gente foi eliminado, né? Foi o caminho natural das coisas. Por mais que eu fosse talvez um gênio no basquete, sozinho, dificilmente eu teria revertido aquele jogo sozinho. Mas uma semana depois, que os torneios aconteciam no final de semana, e aí no dia da educação física, a professora já tinha acabado o campeonato, tinha dado campeão e tal, provavelmente deve ter sido das turmas que eram o pessoal do repetente, e a professora resolveu fazer um discurso. Olha, pessoal, antes de a gente começar a nossa educação física hoje, eu gostaria de falar sobre o campeonato e dizer para vocês que gostei muito do espírito de equipe de vocês. Era difícil jogar campeonato de basquete, porque a outra turma é muito mais alta, e tarará. E eu, sei lá, eu tava sentado ali na minha, ajeitando meio que meu tênis, quieto, pensando, lembrando ainda do jogo, que pra mim foi bacana ter conseguido fazer uma cesta, porque pelo menos se no futebol eu era um zero à esquerda e invisível para meus colegas, pelo menos dentro de algum esporte pelo ano todo, eu representei alguma coisa. Pelo menos por aquele torneio eu era do time A da sala, por aquele torneio eu fazia parte da panela, eu era um dos caras que eram bons naquele esporte. Então, para mim, aquilo foram breves momentos, assim, mas para mim foi muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Tipo, eu consegui fazer uma cesta, cara. Tipo, eu me destaquei, sabe? O cara ruim, que ninguém gostava de jogar, ou empurrava pro gol, ou jogava pra zaga, para não ter que atrapalhar, entre aspas, né, as jogadas de ataque, fazer gol. Enfim, eu fui o cara naquele jogo. Foi um jogo único, né? Mas pra mim foi muita coisa. Pra minha autoestima foi ótimo, porque eu era praticamente do grupo dos excluídos da turma. E naquele momento eu ainda tive mais uma... o meu momento de glória teve uma sobrevida. A professora falou assim, olha, eu também queria falar pra vocês o seguinte. Eu fiquei muito feliz pelo empenho do time de vocês, embora vocês tenham perdido, mas por nunca terem desistido. E no momento em que eu vi que o time de vocês estava perdendo, e a gente via que a situação estava difícil, o colega de vocês, o Felipe, chegou e falou para mim, quando ela falou o meu nome, todo mundo me olhou, né? Eu já fiquei até semi-constrangido, assim. E aí eu vi que ela ia falar de mim. O colega Felipe de vocês veio e falou para mim, ele estava lá sentado no banco de reserva, ele poderia ter ficado quieto assistindo o jogo dele, mas ele falou, professora, deixa eu entrar e ajudar os meus colegas. E eu quero parabenizar ele por esse tipo de atitude do espírito coletivo, espírito esportivo. Ele não conseguiu evitar a derrota do time, mas ele foi lá e fez o melhor que ele pôde. Eu acho que eu tô até meio manteiga hoje. Cara, pra mim foi... Cara, não acredito que eu tô desse jeito por causa de um jogo de basquete da 6ª ou 7ª série. Cara, foi... Acho que as palavras da professora foram tão ou mais importantes do que aqueles 3 pontos que eu fiz naquele jogo. Eu nunca mais participei de um torneio de basquete. Eu nunca pensei que eu pudesse, muito menos depois de ter feito aquela cesta, que eu pudesse, sei lá, tentar uma escolinha de basquete ou investir numa carreira do esporte. Mas foi bom que por algum momento eu fui notado, eu fiz parte
Porque nós, seres humanos, nós queremos fazer parte de algo, nós queremos grupos, nós queremos associações, nós queremos convenções, nós temos grupos de amizade, nós queremos fazer sempre parte de alguma coisa, nós queremos carregar uma bandeira, fazer parte de um projeto, a gente quer ser de um time, de uma equipe. Apesar de a gente ter a nossa individualidade, o ser humano sempre procura fazer parte de alguma espécie de grupo. E naquele momento, por um momento, e pelo discurso no dia que a professora falou para toda a turma, que eu tive uma atitude importante em relação ao coletivismo, ao esporte e a querer ajudar os meus colegas, eu fui notado. E isso foi uma grande coisa. Eu passei a ser parte, por um breve momento, daquele cara que as pessoas poderiam esperar alguma coisa. E eu deixei de ser invisível. E isso é uma coisa que, cara, eu tô com 36 anos agora. E eu nunca mais me esqueci disso. Então, eu sei que pode parecer bobagem, que eu tô lembrando uma coisa assim, a princípio tão besta, tão banal assim, mas é importante quando a gente valoriza as pessoas e por mais que o esforço delas seja tremendo e o resultado pequeno, ou nada, quase nada, a gente tem que sempre incentivar. A minha irmã, minha irmã tem 4 anos de diferença de mim, mais nova. Tá? E eu já era, obviamente, mais avançado na escola, alguns trabalhinhos de colégio, algumas coisas artesanais, coisas que eu conseguia fazer, sei lá, desenhar um boneco um pouquinho melhor, em questões de proporção, enfim. E eu via que a minha irmã fazia uns rabiscos, uns garranchos, e eu dava risada, apontava para o que ela tinha feito quando eu mostrava meu desenho para o meu pai, e ela mostrava também, ou para minha mãe. E meu pai falava assim: meu filho, a gente nunca ri das pessoas. A gente não desmerece das pessoas. A tua irmã é pequena ainda, ela não aprendeu, mas ela vai aprender. E tu não desestimula. Faz isso para incentivar. Elogia o desenho dela, elogia o trabalho dela, sempre incentiva. Um dia tu vai ter filhos e tu vai ter que incentivar eles também. Porque muitas das coisas, mesmo da infância, adolescência, na fase adulta, eles vão estar aprendendo, eles vão estar evoluindo, eles vão estar crescendo. E o teu papel não vai ser zombar, não vai ser botar eles para baixo, porque o que às vezes para nós é muito fácil de fazer, para outras pessoas é um esforço tremendo. É um esforço sobrenatural para alcançar, às vezes, um resultado mínimo. Mas que para essa pessoa foi um grande resultado. Então, incentiva, não desmerece, não fala mal. Incentiva. Faz ela ficar feliz pelo esforço dela, pela conquista menor que seja na nossa visão, mas que foi grande para ela. Então, esse dia do jogo de basquete reforçou isso que meu pai já tinha me dito. Eu fazia parte da turma dos excluídos, continuei ainda fazendo parte dos excluídos, e eu fazia questão de andar no meio deles, porque assim como eu, eles também não eram notados, eles eram invisíveis e eram motivos de chacota por um motivo ou outro. A gente não fazia parte dos bonitões da escola, a gente fazia parte dos caras que estudavam mais, para isso eles lembravam da gente, mas a gente se sentia usado e não convidado a participar, a fazer parte de alguma coisa. São coisas diferentes. Ainda nessa onda de começar a sentir que se podia fazer diferença, eu, por força, né, enfim, de eu não saber jogar na linha por muito tempo, eu aprendi a jogar no gol e me tornei um grande goleiro. E grande defendedor de pênaltis. Meu pai também, na adolescência dele, infância e adolescência, meu pai também foi goleiro, jogava muito bem, era pegador de pênalti também. Então isso aí eu acho que eu devo ter puxado dele, sim, provavelmente. E no time A e no time B da sala, começou sistematicamente,
seguidamente acontecer tinham bimestres que haviam campeonatos internos entre duas turmas, A e B de cada sala. E seguidamente acabava o jogo empatado e ia para os pênaltis. E eu comecei a defender pênalti. E eu comecei a ser enxergado pela panela da turma como o melhor goleiro da turma. Tinha um outro que jogava muito bem na turma, eu me lembro até hoje, o nome dele era Wellington. Mas ele assim, ele esticava bem os braços e defendia, mas ele não se jogava. E eu não, me jogava no chão, que nem goleiro de jogo profissional, me sujava todo, rasgava roupa, estragava tênis. Cheguei a ganhar umas luvas do meu avô, tinha umas luvas também. E comecei a jogar muito bem, eu treinava na sala de casa, quando era dia de educação física ou véspera, eu pegava uma bolinha de tênis e ficava jogando contra a parede. E me jogava no carpete da sala da mãe. E a mãe braba comigo, porque não vai quebrar minhas coisas, não sei o que, aquela coisa, né? A mãe cuidando da casa e a criança destruindo. Mas eu cuidava até o máximo possível pra não derrubar nada dela e tal. Então eu jogava a bolinha de tênis com força na parede, e quando ela voltava, eu deixava ela picar no chão para ela dar uma direção incerta daqui a pouco, e eu me jogava e espalmava a bolinha de tênis. Então eu fazia isso, uma bolinha pequena. Então quando eu tinha uma bola de futebol mesmo para defender, para mim se tornava relativamente fácil. E eu me acostumei a defender pênalti, me acostumei a sair na bola, defender, me jogar no chão. Então eu passei a chamar atenção. E inclusive nesses campeonatinhos internos aí, entre duas turmas na educação física, a gente começou a desclassificar o time A, porque eu falava: segura na zaga, segura o empate, que nos pênaltis eu garanto. E normalmente, 90% das vezes, a gente ganhava. A gente avançava e a gente até chegou a ser campeão nesses torneios internos. Claro, não valia medalha, não valia porra nenhuma, mas valia a moral dentro da escola, entre os colegas. Então isso é uma coisa importantíssima. E eu me lembro que havia uma fase seguida, e claro, já havia um consenso na panela da minha turma, que eu jogava no gol melhor do que o Wellington, esse nosso colega, que jogava bem no gol também, só que eu defendia muito mais que ele, e eu era pegador de pênalti muito mais do que ele, só que ele era da panela, ele era do grupinho, ele andava junto com os caras e tal, e eu era da galera dos nerds ali. E a gente começou a ganhar deles direto, porque a gente segurava os pênaltis propositalmente, porque se a gente tomasse o primeiro gol, dificilmente o ataque do nosso time ia conseguir empatar. E a gente, até que chegou o ponto que um dia, logo depois de a gente ganhar deles nos pênaltis, inclusive, um dos líderes da panela veio e falou: Felipe, olha só, a gente está tirando o Wellington do gol, tá? A gente não quer mais ele no gol, e a gente quer que tu seja do time A da sala. E cara, isso foi incrível pra mim, cara. Tipo, eu estava finalmente sendo aceito. E eu era um cara que jogava bem. Eu não era mais o último a ser escolhido. Eu sempre era o último a ser escolhido, ou um dos últimos. E era um constrangimento silencioso, assim, né? Porque à medida que iam escolhendo as pessoas, cada vez que tinha, né, aquela coisa de tira para o ímpar ali, o líder de cada lado, os capitões, vamos dizer assim, os capitães, né? Vamos falar direito. O pessoal ia escolhendo e começava a dar uma aflição nos ruins, porque ninguém queria ser o último. Tinha gente que ficava feliz, e era ridículo até, porque pulava de faceiro quando era o penúltimo a ser escolhido, porque ele sabia que ele não era o pior da sala, em teoria. Então era um constrangimento, porque a gente não queria ser o último, mas a gente ficava em silêncio. E a gente se contentava no final, mesmo sendo escolhido por último, que tu ia acabar jogando. Então naquele momento eu passei a ser um cara que jogava bem. E o time A da minha sala me chamou. E aí logo que eles me convidaram, eu, não, ok, eu aceito e tal. E fiquei muito eufórico assim por dentro e tal, né, mas mantendo a classe, vamos dizer assim, para não parecer tão desesperado. E aí meus amigos do time B falaram assim: ô Felipe, tu vai deixar de jogar no nosso time? Porque eu carregava o time nas costas, né, porque tipo, era todo mundo ruim assim, e eu consegui me despontar jogando no gol. Tu vai deixar o nosso time, cara? Brincadeira, não sei o que, os caras nunca te chamam pra nada, estão sempre na panelinha deles. Agora que tu cresceu um pouquinho, tu tá jogando melhor e tal, não sei o que, os caras te convidam, tu vai deixar o nosso time, cara, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, né? E meus amigos meio que ficaram meio de cara comigo, alguns deles, os outros meio que se resignaram, porque tipo, sei lá, nosso time é ruim mesmo, e tá, agora nós vamos ficar assim, Felipe, nós vamos continuar sendo ruim, mas não vamos ter mais chance de ganhar nem nos pênaltis e tal. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí, cara, não deu 5 minutos, eu chamei o David, que era o capitão assim, do time A, e falei assim: ô David, olha só, eu queria falar uma coisa contigo.
Tu me convidou para ser goleiro e tal da turma, mas eu vou continuar no time B. Não, cara, eu gosto de jogar com o pessoal do time B e a gente sempre jogou junto, sempre sobrou nós para jogar e, enfim, cara, valeu pelo convite, mas eu vou ficar com o time B. E aí quando meus amigos viram aquilo, assim, alguns assim vieram me abraçar, me cumprimentar, isso aí, meu cara, não deixa a gente e tal, vocês vão ficar com o nosso time aqui e tal. E, enfim, a gente tinha acabado de ganhar nos pênaltis do time A da sala, então a gente também estava naquela euforia de ter vencido. Eu tive para mim que eu nunca gostei das coisas assim necessariamente consagradas. Eu nunca quis entrar no time que está ganhando. Talvez por ter feito parte por muito tempo dos excluídos e daqueles que estavam lutando para provar algo para alguém, para ser parte, para fazer parte de algo, sabe, de um círculo social. Eu passei muito tempo dentro do apartamento onde eu morava, no Menino Deus, um bairro aqui de Porto Alegre, mais ou menos próximo do centro, jogando videogame e vendo desenho, e quase não brincando. Eu tinha uma bicicleta que eu ganhei do meu pai, que eu demorei talvez mais de ano para aprender a andar nela, sem rodinhas, porque eu quase não usava, e quando usava eu tinha medo de cair. Eu fiquei muito tempo assim, sabe? Era o meu mundo ali. Eu tinha alguns amiguinhos que iam lá jogar um videogame comigo, brincavam de boneco, mas eu não participava, assim, eu não ia muito de vez em quando minha mãe me levava numa pracinha, mas eu não era uma criança assim que queria estar na rua brincando, me sujando, subindo em árvore e tal, eu era desajeitado e eu ficava no meu mundo ali. Então, a partir do momento que tu passa a ter uma rotina diferente, tu tem uma nova vida, teus pais se mudam, tu vai para um lugar onde o pessoal brinca na rua, sobe em árvore, sobe no morro, vai no mato, faz casinha na árvore, sabe? E tu passa a deixar de brincar com teus bonequinhos, quando tu tá ali ainda na pré-adolescência, tu larga um pouco o videogame de mão, tu não larga total, né? No meu caso eu não larguei, mas tu passa a ter brincadeiras mais ativas, mais de exercício mesmo. Nesse momento começa a fazer falta tu fazer parte de um grupo, de ter amigos e se sentir isolado a partir do momento que tu saiu da reclusão, porque tu saiu de morar num apartamento, tu mora numa casa, tu tem pátio, tu tem vizinhos que seguidamente estão na tua casa, te convidam para dentro dele, tu tem atividade física e toda aquela coisa, e aí tu tá, vamos dizer assim, no mundo exterior, tu saiu do apartamento e tu continua sendo isolado. E eu acho que por esse sentimento, e ficar muito tempo no grupo dos excluídos, eu nunca gostei de algo que está ganhando. Eu sempre gostei dessa questão de valorizar o esforço, e não simplesmente porque tu é meu amigo, porque esse aqui joga bem, esse também joga bem. Todo mundo joga na mesma posição, mas vamos botar todo mundo no mesmo time. Sempre me dei bem com as pessoas que eram consideradas os nerds, os excluídos da turma, e eu fazia parte desse grupo também, eu era um excluído, e eu consegui crescer bem com isso, eu consegui evoluir bem com isso. E hoje eu sou grato, acho que foi uma trajetória interessante, né? Os anseios da pré-adolescência, da adolescência, então tu vai amadurecendo várias coisas, vários tipos de pensamento. Então eu acho que o que vale disso tudo é que a gente não pode desvalorizar aquela que faz muito pouco. Mas não faz pouco de má vontade, faz pouco porque aquele às vezes é o limite, é o teto dessa pessoa. E a gente vive atualmente numa sociedade que critica muito, né? A gente tem os haters de internet, todo mundo tem uma opinião para dar, muita gente desqualifica o que o outro faz sem fazer um mínimo parecido ou para ajudar, mas só sabe criticar sem dar crítica construtiva. Critica por criticar, é a crítica crua, é para ofender, é para botar a pessoa para baixo. Eu acredito que a gente tem que valorizar o esforço, a gente tem que incentivar os pequenos passos que as pessoas dão. Desde o dia que você que está me ouvindo, tá? Tu que está me ouvindo, tiver o teu filho ou a tua filha, tu vai aprender por eles também. Tu vai começar a praticar por eles, se tu já não faz isso na tua vida atualmente. Às vezes até um amigo teu, não preciso falar necessariamente de criança, mas um amigo teu faz um mega do esforço para, sei lá, apresentar um bom trabalho dentro da empresa, ele é teu colega na empresa, né? E tu vê que ele está fazendo uma ideia torta e ele acha que é assim, ou daqui a pouco, sei lá, uma pessoa mais velha se esforçou um monte para fazer tal coisa que tu sabe que é mais fácil de outra, mas tu valoriza o empenho dela, a surpresa que ela tentou fazer para ti, o esforço que ela fez. Valoriza. A gente tem que incentivar e fazer críticas construtivas. Assim a gente faz as pessoas evoluírem e a gente evolui como ser humano também. Certo, pessoal? Esse é o meu recado para hoje. Se você ouviu até aqui, eu quero agradecer mais uma vez por ter voltado para me ouvir. Siga o meu Instagram, @o melhor podcast sobre nada. Meu Twitter, Felipe Machado.
F-I-L-L-I-P-E Machado, Felipe Machado, certo? Muito obrigado, eu aguardo vocês na próxima e até mais.